Sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal TH Brasilis News. Sexta-feira super quente aqui em São Paulo, como em grande parte do Brasil. E chegando o final de semana para muitos. E vamos então conversar um pouquinho. Vocês que hoje chegam mais tarde em casa, depois de saírem para comer uma pizza, né, e deixar metade do salário mínimo na rua, porque tá tudo muito caro. E por que tá tudo muito caro? Porque temos aí um governo que não sabe o que faz para melhorar a situação. Estão desesperados. Mas talvez eu fale um pouco sobre isso no final do vídeo, porque o assunto agora é outro. Olha só. Em um discurso realizado na semana passada lá em Munique, o vice-presidente americano J.D. Vance ressaltou que a liberdade de expressão será o principal ponto político de Estado do governo de Donald Trump. Esse é o principal objetivo dele. E criticou a União Europeia pela perseguição política em curso no continente, especialmente contra a direita. Muito bem. Ele, de uma certa maneira, deu um recado geral de como vai ser a administração Donald Trump. Nesse contexto, o Brasil, por exemplo, pode vir a ser utilizado como um exemplo de como os Estados Unidos pretendem lidar com países que atacam empresas de tecnologia americana e restringindo a liberdade de expressão. Muito bem, vocês já estão entendendo aonde eu vou chegar, porque estão acompanhando tudo o que está acontecendo, mas com essa determinação de como devem ser os 4 anos de governo de Donald Trump, a destruição do Estado de Direito, a censura e a perseguição política no Brasil podem acarretar consequências graves daqui para frente, contra os que acreditam estarem acima da lei, como os ocupantes do Palácio do Planalto e do Judiciário brasileiro. Como não bastasse o fato daquele ministro dar até a noite de hoje, sexta-feira, para a plataforma Rumble apresentar um representante legal no Brasil, para evitar aí o encerramento das atividades da plataforma por aqui, coisa que Chris Pavlovski, que é o CEO da Rumble, já disse que não cumprirá. Aquele ministro também determinou, vejam só, senhores, a investigação contra Mark Zuckerberg, CEO da Meta. E, claro, a pedido de quem? Do PDT. Eu não sei porquê, mas esse PDT sempre está no meio. Então, aquele ministro já abriu fronte de conflito contra Musk, do X, da Starlink, da SpaceX, da Neuralink, né? Já abriu frente de batalha contra a Rumble e agora contra o Zuckerberg, que comanda Facebook, Instagram e WhatsApp. Muito bem. O PDT alega que as plataformas digitais da empresa de Zuckerberg estariam sendo usadas para manipulação dolosa de conteúdos no Brasil, o que pode configurar crime no contexto do inquérito das fake news. Aquele inquérito 4.781. Muito bom. Eu diria que é muita briga para pouco morais nesta parada. É muita carga para um barquinho que só mete medo dentro do Brasil. Tá? Aquele ministro, em sua obsessão por censurar a direita e controlar o debate político, público, criou o maior obstáculo ao principal projeto da esquerda, que é a prisão ilegal de Jair Messias Bolsonaro, que está sendo contestada por Raimundo e todo mundo. Todos, qualquer jurista está apontando uma série de irregularidades, falta de comprovação de qualquer tipo de crime, falta de documentos que comprovem as acusações, né? Delação do Mauro Cid sob coação, sob ameaça de prisão se não falasse o que o ministro queria ouvir. Tudo errado. Por quê?
aquilo que começa errado termina errado. Não tem como consertar algo que não existiu. Ponto. Mas a perseguição daquele ministro, uma perseguição implacável às redes sociais, acabou atraindo a atenção internacional. E aí é o grande problema. E isso reforçou a narrativa de que existe uma ditadura togada no Brasil. Simples. Por quê? A partir do momento que aquele ministro resolveu investigar cidadãos dentro do território americano, ele ultrapassou as linhas, ultrapassou um limite e acabou criando aí um crime contra os Estados Unidos, contra a soberania dos Estados Unidos. Isso é imperdoável, não tem defesa. Lá nos Estados Unidos não existe defesa para isso. Ele pode contratar o escritório de advocacia que ele quiser, como é o caso da CGU, que vai a Nova York contratar um escritório de advocacia para defender aquele ministro, mas é uma luta perdida. Essa tentativa de defesa é só para esticar, ganhar tempo, ganhar prazos, para pensar o que fazer daqui para frente. Porque o próprio ministro não sabe o que fazer. Ele avançou tanto as linhas que, primeiro, ficou sem condições de voltar de forma digna, porque ele só pode voltar atrás de forma vexatória, e não tem como seguir adiante sem chutar o balde numa proporção nunca vista antes, que seria prender Jair Messias Bolsonaro. Então, o que aconteceu? Quando ele resolveu investigar cidadãos dentro do território americano, ele cometeu um erro fatal. Por quê? Ele teria que, através do Ministério da Justiça brasileira, acionar o Departamento de Justiça americano pedindo para que os Estados Unidos investigassem fulano, ciclano e beltrano, mostrando os motivos, mostrando provas que justificassem a investigação, e não lorota. Porque ele fez fake news aqui. Isso não é prova. Tanto é que pediram a extradição de Alan dos Santos e os Estados Unidos deu de ombros. Falaram, mas extradição por quê? O que ele fez? Ele não é nem acusado aí. Ele nem está acusado, nem sofreu processo. Então, o passo deveria ter sido esse. Aquele ministro, Ministério da Justiça com o Departamento de Justiça americano, para lá começar a investigação. Não, ele foi direto investigar. E, claro, contou com a colaboração de cupinchas, que esse é o nome que temos que dar. Cupinchas do FBI. Né? Vocês se lembram daquele caso Banestado, né? Muita gente já nem lembra e muita gente nem sabe que existiu. Foi lá no início dos anos 90. O Banestado talvez tenha sido o maior dos escândalos econômicos que já havia acontecido no Brasil. E quem dirigiu as investigações, quem estava julgando, justamente era o juiz Sérgio Moro. E o caso consistia no fato de que muitos brasileiros, incluindo políticos, artistas, jogadores de futebol, mandavam dinheiro para fora do Brasil através de contas CC5 do Banestado. E essas contas e essas transferências eram feitas através do Banestado lá de Foz do Iguaçu, onde a esposa de um dos promotores, um dos procuradores do Ministério Público Federal de Curitiba trabalhava. Infelizmente esqueci o nome dele, era um meio carequinha de barbicha, né? Muito bem. O que aconteceu? O governo brasileiro, através do Ministério da Justiça, entrou em contato com o Departamento de Justiça americano para investigar o acontecido, para rastrear o dinheiro e saber quem fez isso, fez aquilo. Na época surgiu até a conversa de que um dos investigados chegou a ser o advogado Luiz Roberto Barroso. Não se tem certeza disso ou não, mas fato é que o nome dele apareceu. No final da história, ficou tudo por isto mesmo. Não deu em absolutamente nada. Né? O caso foi abafado, ninguém foi julgado, ninguém foi condenado. Muito bem, mas foi assim que aconteceu. Eu não sei nem por que eu citei o Banestado aqui como exemplo, porque é um exemplo muito longo, né? Mas como as coisas vão surgindo na cabeça, a gente vai falando. Verdade é que, voltando ao assunto, o bloqueio do X, a caça a influenciadores, a tentativa de sufocar plataformas
como o Truth Social e o Rumble, não silenciaram ninguém. Ao contrário, transformaram Jair Messias Bolsonaro e sua base em símbolos globais de resistência à censura estatal. O plano falhou. A esquerda esperava prender Jair Messias Bolsonaro discretamente, mas as ações de Moraes internacionalizaram o caso, gerando aí um problema diplomático para o inquilino do Palácio do Planalto. O envolvimento da Truth Social e processos dentro dos Estados Unidos ampliaram a crise, impedindo que a perseguição fosse vista como assunto interno. O governo brasileiro agora enfrenta um dilema: insistir e arriscar uma crise de legitimidade ou recuar, admitindo indiretamente o abuso de poder do Supremo Tribunal. A jogada contra Bolsonaro virou um pesadelo para a esquerda. A censura desenfreada minou a credibilidade do Supremo, enfraqueceu a narrativa de justiça e solidificou a ideia que prender Jair Bolsonaro seria uma repressão política. A direita, antes acuada, ganhou mobilização e aliados internacionais, só fez crescer, só valorizou o trabalho da direita. Ao invés de neutralizar Jair Bolsonaro, Moraes o fortaleceu, tornando sua prisão uma bomba relógio que pode explodir no sistema que tentou silenciá-lo. Olha só, é engraçado, né? Porque nós sempre fazemos aqui a luta, destacamos a luta, o embate entre direita e esquerda. Mas do lado de lá existe a extrema esquerda. Quem é a extrema esquerda de verdade? É o Partido da Causa Operária, que é o partido do Rui Costa Pimenta, que não é parceiro do PT, do PSOL, de PDT, de ninguém. Eles são sozinhos, isolados. Por quê? Eles defendem uma esquerda extremista, mas sem lutar por ideologias. Eles não lutam por ideologias. Muito embora lutam até por enfrentamento armado. Defendem o Hamas. Veja só que o PCO é realmente radical, mas sem ideologia do PT. O próprio Partido da Causa Operária do Rui Costa afirmou que a denúncia contra Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas é uma farsa. O indiciamento de Bolsonaro é a Lava Jato número 3, considerando o mensalão como o número 1. O processo é uma farsa, uma peça de ficção. Não dá para fazer um julgamento dessa natureza, disse ele. Isso não vai dar certo. Apenas trará problemas para o país, ao povo e aos trabalhadores. A manipulação judicial não é progressista, não é democrática. Este julgamento do Bolsonaro será um show de horrores e não vai dar em nada. À medida que Bolsonaro é incriminado, a força do bolsonarismo só aumenta, completou ele. Ora, é uma visão clara de quem enxerga a política de uma outra forma e enxerga a realidade, não as narrativas criadas por essa esquerda muito ruim, diga-se de passagem, esquerda porca. Né? Só que enquanto isto, o começo do fim já começou para o PT e seu líder maior. Hoje, o PT rompeu com o PSD e o PSB dentro do Senado. E formalizou aliança com quem? Com o PDT. Vocês sabem o que significa isso? Hã? Significa uma aliança para dar a Ciro Gomes uma última chance de sair candidato em 2026 com a ajuda do PT. Porque o PT não tem mais ninguém para sair candidato em 26. Não existe nenhuma liderança que possa sair candidato. Muito pelo contrário. Estão sozinhos. E para não darem apoio a alguém do Centrão, então estão se aproximando do Ciro Gomes. Que, se eu fosse ele, se eu tivesse na cara a vergonha que ele não tem, eu diria não. Quando eu quis me juntar a vocês, vocês não quiseram. Agora, chupem que a cana é doce. Mas, em se tratando de Brasil, nós sabemos quem é quem, né? Os porcos se misturam.
Enquanto isso, em pleno derretimento moral e econômico, o inquilino do Palácio do Planalto resolveu suspender o crédito rural, minha gente. E isto não é só um problema de orçamento. É o tipo de decisão que muda o jogo. Define quem sobrevive e quem não aguenta o tranco no setor agrícola. O financiamento encarece, mas não para todo mundo. Os grandes seguram a pressão, aguentam o tranco. Mas os pequenos e médios produtores ficam pelo caminho. Ou acabam engolidos, sendo comprados não, mas tendo que vender suas produções para os grandes, a preço de banana, se quiserem. Essa não é uma simples turbulência financeira, mas um movimento que pode acelerar a concentração de um setor muito restrito, que são os grandes produtores. O agro brasileiro sempre teve espaço para diferentes perfis de produtores, com pequenos e médios produtores, desempenhando aí um papel essencial na dinâmica do setor. Sem crédito acessível, esse equilíbrio se rompe, favorecendo o quê? Uma consolidação que reduz a concorrência e aumenta a influência de poucos grupos sobre toda a cadeia produtiva. Quando não existe concorrência, os grandes estabelecem o preço que quiserem, numa margem muito favorável a eles, prejudicando a quem? O povo. As decisões tomadas ontem pelo governo do ilustríssimo inquilino determinam quem terá acesso ao mercado e quem será forçado a sair dele. O impacto vai além do mercado interno, porque o Brasil é um dos principais fornecedores de alimentos do mundo. E qualquer ruptura nessa cadeia não significa apenas preços mais altos. Quando o financiamento de produção se torna restrito e passa a ser condicionado por interesses financeiros, a lógica da oferta deixa de responder à necessidade real de abastecimento e passa a ser aí um fator geopolítico. Segurança alimentar não é apenas uma questão de produção, mas de controle. E o Brasil pode estar perdendo esse controle sem nem perceber. Ao final de tudo, o resultado acaba aparecendo nas prateleiras do supermercado. E quem paga, como sempre, somos nós. Nós que somos conservadores e não demos apoio a tudo que está acontecendo aí, e aqueles que preferiram fazer o L a troco de merendas, auxílio família, bolsa isso, bolsa aquilo, sandubas e mortadela. Chupem que a cana é doce. E eu falo isso para todo mundo, inclusive eu. Então, meus amigos, o caminho que o Brasil está tomando é um caminho, a princípio, sem volta. Que não vai bastar apenas discursos inflamados no plenário, reunião de lideranças políticas. Isso não vai resolver o problema do Brasil. E como sempre eu digo, parte da solução acabará acontecendo de forma inesperada, que é justamente a ajuda que vem de fora, que vem dos Estados Unidos. Se não for assim, é difícil imaginar como sairemos desta arapuca. Ok, meus amigos? É o que eu tinha para vocês nessa sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado, tomara que sim. Deixa aí os likes. Você que está vendo o canal e não está inscrito, se inscreva. Colaborem com Terra Brasilis News. Vocês podem ajudar o canal tanto com Pix, como tornando-se membro do canal. R$ 1,99 ou R$ 4,99 ou R$ 7,99 por mês. É uma maneira de fazer o canal crescer e dar uma força para que sigamos adiante. Ok? Desejo a vocês todos um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.